Vamos acalmar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração, deixando que a harmonia se instale, que a leveza e o amor tomem conta do nosso ser. Mestre amigo, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, a harmonia esteja presente em nossos corações. Que as energias curativas do corpo e da alma presentes aqui no salão cheguem também aos nossos familiares. Vamos ficar atentos às reflexões dessa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira. Hoje, com o nosso querido palestrante Sócrates Katsivales, que vai nos trazer o tema Atuando no Bem. Eu deixo vocês com Sócrates. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes, quando nós temos um problema, a gente começa a fazer aquele problema que temos num problema bem maior. Começa com um probleminha, depois, com o tempo, passa a ser um problema, e depois, mais na frente, se torna um problemão. Mas o problema em si não mudou de tamanho. O que mudou foi a nossa percepção do problema. Isso na maioria das vezes. E isso acontece por algumas razões. A primeira é que quando nós focamos muito no problema, nós acabamos somente enxergando aquele problema. Parece que nós entramos numa espécie de olho do furacão, que não conseguimos perceber mais nada ao redor, nem uma tábua de salvação, muito menos a solução final para ele. Focamos no problema. E isso é explicado porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem essa capacidade de focar em alguma coisa. E focar muito em alguma coisa. É por isso que quando a gente vê alguma pessoa falando para outra, olha, você precisa estudar muito, foque nos seus estudos. Olha, você precisa trabalhar aquilo, foque no seu trabalho. Isso não é apenas uma maneira de chamar a atenção a alguém, mas é uma forma como o nosso pensamento, como a nossa mente trabalha. Quando nós focamos em algo, nós só enxergamos as coisas que fazem menção àquilo, sobretudo para reforçar. Pode ser em função de um problema, o foco nosso pode estar num problema, mas pode estar numa coisa boa também, numa solução. Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava grávido das minhas duas filhas, né, quer dizer,
Eu já vi que algumas senhoras deram risada, meio assim de desdém. Ah, peraí, homem grávido, né? Não, mas assim, a gente engravida, né? Um bom pai engravida junto com a sua esposa, né? Pelo menos mentalmente, né? Não estou falando essa barriguinha aqui não, viu, gente? Isso aqui é de outra coisa. Mas assim, eu me lembro quando estive grávido junto com minha esposa, né? Das minhas 2 filhas. Eu me lembro que logo imediatamente, quando eu recebi a notícia de que minha esposa estava grávida, eu saía pela rua, passeava nos shoppings, ia pelas lojas e tal, e via um monte de mulheres grávidas também. Né? E aquilo ali, às vezes, eu ficava pensando, poxa, será que todo mundo teve a mesma ideia, né? Na mesma hora? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Né? Parecia que todo mundo estava ali grávido, procurando carrinho de bebê, carrinho de não sei o que e tal. Né? Às vezes acontece também quando a gente vai trocar de carro. A gente imagina um modelo de carro que a gente está querendo comprar ou trocar. Né? E, de tanto a gente pensar naquele modelo de carro, quando saímos na rua, a gente vê um monte de carro daquele modelo. Aí, às vezes, dá vontade até de desistir. Não, isso aí está muito comum, né? Todo mundo teve a mesma ideia. Isso é um truque da nossa mente. Né? Se chama seleção. Nós selecionamos, um filtro de seleção. E isso também acontece quando nós estamos vivendo algum problema, um sofrimento, né? Uma doença, ou uma questão profissional, uma questão de relacionamento, enfim, qualquer problema humano. Se nós nos descuidarmos, podemos focar tanto nesse problema que nós não vamos ver a solução passando por perto, né? E também nós vamos alimentar mais ainda aquele problema. Porque é como se a gente olhasse para a vida e dissesse, olha, não está vendo? A violência está aí, ó. Não é só eu que passei por essa violência, está todo mundo passando, é violência para tudo que é lado. Está vendo essa doença? Essa doença está aí. Todo mundo está passando por essa doença e aí a gente começa a perceber todos os problemas que estão relacionados com aquele nosso. E vamos o alimentando. Essa é uma causa, uma seleção. Né? A outra causa também, porque nós fazemos esses problemas crescerem, está relacionado com a sintonia. Porque a nossa mente ela funciona como uma espécie de um grande rádio, né? Nós emitimos ondas para o universo. E nós nos sintonizamos com algumas ondas. Quando estamos fazendo aquela vibração no mesmo campo, no mesmo assunto, em relação ao mesmo assunto, nós vamos nos sintonizando com naquela faixa vibratória. E vamos atraindo eventos, coisas e pessoas que vibram na mesma faixa. Quando eu digo pessoas, são pessoas ditas vivas, né, que nós chamamos de encarnados, e as desencarnadas. Né? Então, esse problema que era um probleminha, começa a se tornar um problema maior, e às vezes começa a se tornar um problemão. Começamos a viver não a nossa vida, a gente vive a vida do nosso problema. E o pior, as pessoas falam, poxa, muda de assunto, vamos pensar em alguma coisa diferente. Não, porque o meu sofrimento é meu, a minha dor é minha, o meu problema é meu, é maior do que e mais importante do que de qualquer um outro. Bom, e aí a gente pode se perguntar, o que tem a ver essa história com o tema de hoje, que é atuando no bem? Né? A questão principal é o seguinte, quando nós atuamos no bem, ou quando nós nos colocamos à disposição de realizar alguma coisa para o bem, e
ou principalmente para o próximo, né? Nós quebramos aquelas ideias fixas em relação ao nosso problema, ao nosso sofrimento, à nossa dor. Nós rompemos essa barreira. E isso, hoje em dia, quem está dizendo não é mais apenas as religiões, porque há muito tempo religiões dizem para todos nós que devemos praticar o bem. Não, quem está dizendo isso hoje em dia é a ciência. A ciência cada vez mais prova para a gente que fazer o bem, e dentro do cristianismo nós temos um termo para isso, né? É a caridade, né? Então nós praticarmos a caridade, nós deixamos de lado nossos problemas, deixamos de focar apenas nos nossos problemas, e dedicamos uma parte nossa a questões dos outros. E isso faz um bem danado. Somente isso já faz um bem danado. Porque desviamos das ideias fixas de que o nosso problema, a nossa dor, o nosso sofrimento é a única coisa que faz funcionar o nosso universo. E percebemos que existem outros problemas também. E eu não sei se vocês já perceberam, mas qualquer problema que tenhamos, sempre vai existir pessoas que têm menos problemas que nós e pessoas que têm mais problemas. Claro, às vezes não dá para colocar o peso em cada uma, porque quem vive, quem passa por aquela dor, por aquele sofrimento, é quem sabe exatamente o que acontece consigo. Mas quando nós atuamos no bem, quando começamos a praticar a caridade, como diria uma antiga canção, alguma coisa acontece em nossos corações. Parece que uma espécie de uma mágica, né? Embora nós espíritas não acreditamos em mágicas, né? Preferimos olhar as causas e entender suas razões. Né? Mas assim, ainda há um mistério na prática do bem. Podemos assim dizer que quando vamos praticar o bem, nós entramos em sintonia com os bons espíritos. E isso nos faz nos sentirmos melhores. Estamos respirando ares mais elevados. Estamos quebrando aquela corrente, né, de alienação com o nosso problema, deixando a nossa sintonia com outros espíritos, com outras vibrações mais elevadas. E isso não deixa de ser verdade. Quando estamos a atuar no bem, a espiritualidade maior percebe-se, opa, fulano está querendo ajudar, né? É mais um, vamos lá, né? Vamos dar força. O seu guia espiritual, né? E o seu anjo guardião vai também perceber, opa, finalmente eu ouvi o que eu estou falando, o que eu estou dizendo há muito tempo, né? Porque às vezes a gente acha que o nosso anjo guardião foi embora, né? Não nos respeita mais, né? É uma espécie de vitimização que nós, espíritos impuros, ainda temos, né? Mas não, ele está o tempo todo assim, querendo dizer para a gente, querendo nos inspirar, né? A praticar o bem e a fazer coisas boas. E às vezes a gente dá de ombro. Quando a gente vai fazer alguma coisa boa, o nosso anjo guardião se inspira, né? Se empolga, opa, vamos lá, né? Mas há também um movimento interior. Né? Há uma chama que se acende dentro de nós quando nós praticamos o bem. É como se nós estivéssemos dando agora mais atenção às coisas mais importantes do espírito. Estamos deixando de lado a nossa posição egocêntrica
estamos alimentando o nosso interior, a nossa essência. Estamos deixando aquela ideia de que nós somos o último pacote de bolacha, né? Ou o último biscoito do pacote de bolacha, que é pior ainda, né? O último gole de Coca-Cola. Vocês já foram tomar uma Coca-Cola, assim, você está meio com sede, né? Aí você vai tomar aquela Coca-Cola bem gelada, aí você pede um gole para o seu amigo, ou para a sua amiga, e aí você percebe que não tem mais Coca-Cola, né? Você, né? Era o último gole de Coca-Cola. Nós não somos, né, a última bolacha do pacote, nem o último gole de Coca-Cola. Nós deixamos esse lado egocêntrico da vida, egoísta da vida, e entramos numa energia altruísta. Olhar o outro, perceber que nós não estamos sós no universo, que o universo não gira ao nosso redor, né? Porque a humanidade já descobriu há muito tempo que não é o universo que gira em torno do nosso planetinha azul. É o nosso planetinha azul que gira em torno de uma estrela de 5ª categoria e que está aí no subúrbio da Via Láctea, né? Enfim, que nós somos uma poeira no cosmos. Mas ainda tem pessoas, e a maioria de nós, né, em alguns determinados momentos, sobretudo quando estamos sofrendo, nós achamos que o universo gira em torno da gente. E quando a gente não sai dessa posição, a gente alimenta mais o nosso problema. É por isso que a caridade é sempre receitada para aquelas pessoas que estão a sofrer, né? E não é uma espécie de troca, porque se fosse troca não seria caridade, né? Tem pessoas que fazem assim, promessa, né? Olha, eu vou fazer essa promessa, se eu conseguir aquilo, opa, eu vou fazer uma doação, ou vou fazer aquilo, vou acender não sei quantas mil velas, né? Isso não é caridade, né? A gente se colocar à disposição de ajudar o próximo, aí sim é caridade. Claro, às vezes a gente pode ir meio forçado, porque nós ainda estamos a caminhar ainda, né? Não, deixa eu ver aqui o que é esse centro, o que é essa instituição pode me ajudar aqui, ou pode me oferecer, para que eu possa contribuir aqui, né? De maneira voluntária, né? Às vezes a gente vai meio como se estivéssemos numa escola querendo aprender a fazer a caridade, né? Mas depois, com o tempo, é importante que a gente se perceba fazendo parte daquilo, mas sem pensar em algo em troca. Quando essa coisa acontece, aí sim, alguma coisa acontece nos nossos corações. Nós nos libertamos das amarras que temos em relação às coisas da vida. Nós começamos a ter uma nova percepção da vida, que a vida não gira em torno da gente, mas se a gente olhar para o próximo, nós vamos vivê-la mais plenamente. A vida não gira em torno da gente, mas se a gente olhar para o próximo, a gente vive a vida mais plenamente. Ou seja, vamos ser mais felizes, né? E algumas pessoas falam, Sócrates, mas assim, eu não tenho dinheiro para ajudar o próximo. Aí vamos falar sobre o óbolo da viúva, né? Uma belíssima passagem do Evangelho, que Jesus está lá observando as pessoas a contribuírem lá no templo, né? Colocando suas doações lá no templo, e ele percebe lá uma viúva colocando 2 moedas. Ele chama os seus discípulos e fala, olha,
essa viúva colocou só 2 moedas, enquanto um monte de gente aqui está colocando uma quantidade grande de recursos. E eu digo para vocês que ela doou muito mais do que os outros, porque ela doou tudo que ela tinha. Né? Às vezes tudo que a gente tem não são 2 moedas, mas é tempo, dedicação. Né? Fazer caridade não significa fazer doações financeiras, monetárias. Né? Fazer caridade é deixar uma parte dentro de nós acessível para ajudar o próximo. Uma parte de nós acessível para ajudar o próximo. Alguns amigos me falam assim, Sócrates, eu vou fazer a caridade quando eu me formar. Eu vou fazer caridade quando... Aí depois se forma, né? Não, eu me formei, agora eu vou fazer caridade depois que eu casar. Aí a pessoa se casa. Aí eu falo, não, agora eu vou fazer caridade depois que meus filhos crescerem. Aí os filhos crescem. Aí eu falo, não, peraí, agora eu vou ajudar o próximo depois que meus filhos se formarem. Aí a bola continua, né? Não para nunca. Não faz nem depois que desencarna, e nem na próxima encarnação. Então, a gente não precisa esperar as coisas acontecerem para realizarmos as coisas em prol dos outros. E também não precisa ser uma obra faraônica. Né? Embora vocês quiserem fazer uma obra faraônica em prol da caridade, estão todos convidados. Né? Mas não precisa. Né? Fazer caridade é, por exemplo, perdoar os erros dos outros. Né? Aqueles erros bobinhos, né, que as pessoas cometem. Os grandes erros também. Né? Mas se a gente pudesse perdoar pelo menos os pequenos desvios que o nosso colega de trabalho comete, o chefe, né? As pessoas da nossa casa, aquelas pessoas que convivem com a gente, se a gente, pelo menos isso a gente perdoasse, né? Isso já é uma parte da nossa caridade. Né? É assim, é dar também um ombro amigo para aquela pessoa que a gente sabe que está triste, né? Que está passando por um momento difícil. Se colocar à disposição daquela pessoa. Porque é muito fácil a gente se colocar à disposição das pessoas que estão vivendo uma vida legal, né? Porque a gente fala assim, é uma boa companhia, né? Está vivendo uma vida boa, está no alto astral. É fácil a gente conviver com pessoas que estão em alto astral. Mas talvez não sejam elas que precisam mais de nós, né? São aquelas pessoas que estão mais tristes, recolhidas. Aquelas pessoas precisam mais. Então, fazer o bem não está diretamente relacionado a você ter bens. Não está diretamente relacionado a você colocar ou doar alguma coisa. E as pessoas, elas não precisam de esmolas, né? Caridade é totalmente diferente de dar esmola. Porque você dá uma esmola, você acaba até humilhando uma pessoa, né? Se você não souber fazer bem feito. Caridade é colocar o seu coração a serviço das outras pessoas, o seu tempo a serviço das outras pessoas, né? A sua vontade de fazer aquilo. E quando nós entramos nessa energia, nós modificamos a nossa própria vida. Quantas pessoas eu vejo que me dizem assim, Sócrates, depois que eu comecei a trabalhar no bem, a ajudar pessoas carentes, a ajudar pessoas que são mais necessitadas do que eu, sejam necessidades financeiras, emocionais, pessoais, eu comecei a ver que o meu problema era muito menor. E algumas pessoas me relatam dizendo que os seus problemas acabaram. Parece até negócio de Caceta e Planeta, né? Fiz caridade e os meus problemas acabaram. Não é que acabaram, é que a gente deixou de adubar o nosso problema e começamos a ver as questões do próximo. E como eu já disse antes,
Todo mundo pode ter problemas maiores ou menores que a gente. E quando nós olhamos o problema do outro, ou os problemas dos outros, realmente a gente pensa, ufa, né? Eu tenho até que levantar minhas mãos para Deus e dizer obrigado, porque tem pessoas que sofrem mais do que eu. Né? Mas ajudar o próximo gera uma energia e também gera o que eu ouvi numa reportagem na internet, dizendo assim, que gera uma intoxicação mútua. Né? Ou seja, as pessoas contaminam as outras no exercício do bem. Né? Faça um teste, né, vocês. Vocês devem usar aquele negócio que o pessoal usa no celular chamado WhatsApp, né? Zap. Pergunte aí a uma instituição de caridade, pode ser aqui no Centro Espírita La Harmonia, o que estão precisando, né? O que está precisando mais aqui para a contribuição? Né? O pessoal vai falar, feijão, arroz, né? Teve uma época aqui que era papel A4, né? Então pergunte aí para o La Harmonia, ou para uma instituição que vocês gostam de ajudar, o que ela precisa, né? E depois dispara no seu grupo lá de WhatsApp, né? Dizendo que você quer ajudar tal instituição, quem poderia contribuir com X daquele produto, ou de um serviço. Né? Vocês vão ver como isso vai se multiplicar, e como vai ter muita gente querendo ajudar, mesmo em tempos de crise. Né? Mesmo nesses tempos de crise. Porque a ajuda ao próximo, a caridade, ela vai contaminar as outras pessoas. Né? É uma energia que contamina as outras pessoas. É uma energia que gera uma motivação nas outras pessoas de querer contribuir também. Não é só assim, não é só aquele ciúme do bem, não, né? Aquela invejinha do bem. Se fulano está fazendo, eu também quero fazer, né? Tem pessoas que são movidas a isso também. Mas não é só isso, não. É alguma coisa anterior, né? Dizendo, olha, é como se a gente pensasse assim, olha, fulano despertou para uma verdade importante, uma verdade do Espírito. A pessoa pode nem ser religiosa, mas inconscientemente ela pensa assim, porque isso é uma lei universal, a lei do amor. Né? Então, qualquer pessoa está acessível a essa lei, é acessível a essa lei. Então, quando nós praticamos isso, as outras pessoas também se tocam em relação a isso. Porque é uma lei universal e é uma lei de espírito a espírito. Uma vez eu logo no início da minha caminhada espírita, eu fui fazer uma distribuição de alimentos na rua, e aí algo me chamou a atenção, né? Eu estava distribuindo um sanduíche, né, e um copo de Nescau, e aí um morador de rua veio assim à nossa direção, que era uma equipe que fazia isso, veio na nossa direção, muito emocionado, e agradeceu, né? Poxa, eu queria agradecer muito por isso que vocês estão fazendo, muito mesmo. Né? Aquilo ali foi verdadeiro, percebemos a verdadeira emoção e ficamos ali um pouco emocionados. E eu perguntei, mas, meu amigo, a gente está te oferecendo tão pouco, só um pedaço de pão e um copo de Nescau? Aí ele disse assim, não, eu não estou lhe agradecendo a comida, porque comida nós conseguimos aqui na rua. A gente vai no restaurante, pega a sobra, vai num lugar, pega outra coisa. Não é isso que nós agradecemos. O que eu estou lhe agradecendo aqui é a atenção. Né? Então, assim, um morador de rua, né, que
possivelmente passa a passar fome durante algum tempo. Para ele, o mais importante ali era a atenção. Né? E nós somos muito carentes disso, de verdadeira atenção, de verdadeiro amor. Não só pessoas que estão nesse desafio que é dormir ao relento. Né? Nós temos falta de atenção. Às vezes em casa, né? Você vê assim agora essa moda aí de jogos de suicídio entre jovens, né? Um absurdo. Mas o problema, algumas pessoas falam, o problema é a internet. Não, o problema não é a internet. Né? O problema é a falta de atenção. Esses jovens precisam de atenção. Da sociedade, né? E daquelas pessoas que os criam. Então, assim, dar atenção ao próximo é uma grande caridade. Porque a caridade é o ato da gente amar o próximo, a ação. Fazer uma oração pelo outro é uma caridade. E a gente, às vezes, a gente esquece a força que tem uma oração. Né? Eu me lembro que uma vez eu coordenava um grupo mediúnico e a gente combinou o seguinte no grupo mediúnico. Cada semana, a gente ia orar toda semana, né, normalmente durante a noite antes de dormir, para uma pessoa do grupo. Né? E a gente botou lá por sorteio quem seriam as pessoas, para que cada uma se melhorasse. Né? Gente, o resultado foi tão grande, tão legal, né, que as pessoas, né, daquela semana se sentiam tão renovadas, né, e tão felizes naquela semana, que começou a ter assim, uma espécie de concorrência. Todo mundo queria, né, participar e fazer aquilo ali e acontecer. E aí depois foi criado até um grupo de orações para aquilo ali. Então, a força que nós temos numa oração é impressionante. Quando uma pessoa fala assim, ore por mim por aquilo ali, não menospreze o que ela está pedindo. Tá? Faça uma oração verdadeira por aquilo que ela está precisando. Né? Ou mesmo que não peça, se você percebe alguém que precisa de oração, faça uma oração ou convoque pessoas para que orem por aquela pessoa. Então, a gente se colocar com a predisposição de doar parte do nosso tempo, né, de nossos pensamentos para o bem do outro, não é algo apenas que vai nos demandar questões físicas, seja doação de dinheiro ou presença física. Até mesmo uma oração é um ato de caridade. Pensamentos, orações, é um ato de caridade. Então, quando a gente precisa passar por esses desafios da nossa vida, né, porque os sofrimentos que nós passamos, né, os problemas pelos quais nós passamos, são desafios da nossa vida. Né? Nós não estamos aqui para sofrê-los. Não estamos aqui, eu tenho uma grande convicção na minha vida que nós não viemos aqui para sofrer, para pagar alguma coisa. Viemos aqui nesta encarnação para aprendermos coisas. E quando estamos com dificuldade em aprender essas coisas, nós sofremos. Ou seja, quando algum amigo seu está sofrendo, ele não deve ser entendido como alguém coitado que está ali a sofrer por nada. Mas ele está ali por um processo de aprendizado. Isso não significa que a gente não deve ajudá-lo. Pelo contrário. Né? Se ele está sofrendo naquele momento, é um processo importante que ele está passando e a gente deve ajudar. Sem menosprezar o problema dele, mas sem deixar de colocar os nossos esforços, a nossa presença, as nossas orações à sua disposição.
porque é uma necessidade que nós temos de passar por essas questões. E vocês vão perceber que depois de um certo tempo, as pessoas começam a entender que aquele problema o levou para uma situação diferente. Eu não vou dizer nenhuma situação melhor, mas uma situação diferente na vida. Quantas pessoas chegam no centro espírita porque estão passando por um problema, uma dor, um sofrimento? E aí depois de um tempo eu encontro as pessoas e falo, poxa, ainda bem que eu passei por aquilo, porque a minha vida mudou da água para o vinho. Ah, Sócrates, mas eu preciso passar por um sofrimento para crescer espiritualmente? Não, a gente não precisa. Né? A gente pode crescer pelo amor. Mas é sobre isso que é essa palestra. Né? Atuando no bem. Se a gente acha que atuar no bem é uma exceção, né? Eu vou atuar no bem, vou fazer caridade, vou trabalhar numa causa nobre quando eu tiver tempo. Aí a gente pode vir a sofrer, porque a gente não está dando o devido valor àquilo que a gente devia dar. A gente deve fazer esse tipo de questionamento, esse tipo de pensamento. Porque fazer a caridade não é apenas algo para enobrecer o nosso espírito, ou para estarmos de acordo com as escrituras, né? Não é bem isso. Fazer a caridade deveria ser uma música, uma sintonia da nossa vida. Devia ser algo que fizéssemos o tempo todo. Né? Algo meio parecido como as almas mais nobres fazem. Né? Elas fazem caridade e nem percebem que estão fazendo. Né? Se você perguntar... Né, hoje em dia não dá mais para perguntar fisicamente, teria que ser mentalmente. Né? Mas se a gente pudesse perguntar a Chico Xavier se estivesse fazendo... Como você se sente fazendo caridade? Né? Mas... Estou fazendo aqui, né? Uma vez eu vi ele falando, não, mas eu faço isso porque eu vou ter vergonha lá no plano espiritual de passar por aqui, estar junto com espíritos amigos e perguntar, você fez o que ali, né? Então, se a gente fosse perguntar para uma irmã Dulce, por que ela fazia aquilo que ela fazia? Né? Aí a gente pode pensar, mas só isso são espíritos missionários. Mas todos nós temos uma missão na vida. Não significa que, como eu disse antes, que nós vamos ter uma necessidade de realizar obras faraônicas para implementarmos um projeto de caridade. Né? Mas todos nós temos uma missão pessoal. Viemos aqui para aprender coisas, para crescer espiritualmente. E esse crescimento está intimamente ligado com o nosso sentimento de amor ao próximo. Porque se nós não aprendermos a nutrir esse sentimento de amor ao próximo, nós vamos crescer pela dor e não pelo amor. Né? Nós não queremos crescer pelo amor. Algumas pessoas que não são religiosas falam assim para mim, Sócrates, eu não gosto muito do cristianismo porque o cara para ser santo tem que sofrer. Aí eu digo, não, essa não é a verdade do cristianismo. Essa é a verdade do nosso planetinha azul. O nosso planeta ainda vibra na questão da energia da violência e da dor. Então as pessoas, para crescerem, elas às vezes precisam passar por isso. Mas essa não é a realidade. Né? A realidade cristã, a realidade espiritual, é que nós vamos crescer. Se nós crescermos pelo amor, nós vamos sofrer menos, ou nem sofreremos. Mas se a gente não crescer por esse lado, a vida vai nos colocar as provas, né, que nós chamamos, para que a gente reflita e perceba que o mundo não gira em torno das nossas necessidades. Né? Que existe uma necessidade íntima de cada um, mas que não tem a ver exatamente com as coisas da matéria. E sobretudo com as coisas do espírito.
E eu sou fã dessa doutrina, né, que recentemente completou 160 anos. E uma das coisas que eu sou fã dela é que ela não discrimina ninguém, né? Podem ter evangélicos, protestantes, budistas, até pessoas que não têm religião nenhuma, e participar da doutrina espírita. Mas tem um lema na doutrina espírita, e que é uma espécie de uma fica a dica, né? Hashtag fica a dica, né? A doutrina espírita ela não diz assim, ó, fora da minha religião não há salvação. Ela diz, fora da caridade não há salvação. Ou seja, para que a gente cresça espiritualmente, devemos praticar o amor e a caridade. Então, fica a dica, né? Eu desejo que cada vez mais todos nós aqui pratiquemos o amor, pratiquemos a caridade e que vocês tenham aí um feriadão repleto de paz e harmonia. Muito obrigado.